Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Vem no teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o seu mover, faz o seu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, Espírito Santo. Só tenho você. Só falta eu perceber. Só falta eu perceber. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer aqui a todos. Agradecer ao pastor Almir pela oportunidade de estar aqui essa noite. O pastor Almir que quase 20 anos presente em minha vida. Não digo que é só um pastor, né? Como um pai, né? E
E quem conhece ele sabe como é ele, o cuidado dele. E estou muito feliz em ter meus pastores, né? Pastor Mi e pastora José em minha vida. Agradeço pela oportunidade. Eu que já tive aqui no passado também ministrando. Acabei fugindo um pouco, mas veio novamente a oportunidade. Agradeço também a presença de alguns familiares que vieram aqui essa noite, de alguns colegas. Todos sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Dar seguimento aqui ao culto. Como diz o tema do culto, é tempo de intimidade com Deus. E essa noite trouxe aqui uma reflexão para nós. Como eu estou com Deus? Como é que está a nossa vida com Deus? E para começar, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Todos acharam? Pronto. Diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, estar de pé diante do Filho do Homem. Que coisas são essas? O arrebatamento que está para acontecer, onde Jesus sempre nos alerta para estar em vigilância e oração. E hoje, como é que está a nossa intimidade hoje com Deus? Se hoje Jesus voltar, a nossa intimidade nos garante o céu? Nos garante a segunda vinda? Ou a gente vai nos passar pela segunda morte? Qual é o estado que nós estamos hoje com Deus? Como é que está a nossa vida, nosso interior? Sobre isso que eu vou falar essa noite. Estados que podemos estar. E em cada um deles, Deus está presente para nos livrar. Primeiro estado que podemos estar, assim como o filho pródigo, rebelde. O que é estar rebelde? Aquela pessoa que conhece a palavra, aquela pessoa que conhece a Deus e se afasta por vontade própria. Assim como foi o filho pródigo, ele estava na casa do pai, mas ele não valorizava o pai. Ele disse: dá-me minha parte da herança que eu vou sair. E ali ele saiu para uma terra longínqua e começou a gastar com as meretrizes. Começou a fazer tudo o contrário do que foi ensinado, bem distante do pai. Até o momento em que ele se vê sem nada. Por quê? Não existe vida fora do Pai, não existe vida fora do caminho. A gente pode querer se afastar por nós mesmos, mas há um momento que a gente cai em si e a gente vê que não há vida fora de Deus. Até que no momento ele, caindo em si, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. De tão estado que ele ficou, ele desejou comer a comida dos porcos. Ele via que os porcos estavam sendo mais bem cuidados do que ele. Mas isso vale ressaltar que foi ele que procurou. Ele que buscou esse estado na vida dele, o estado da rebeldia. E o estado da rebeldia é complicado porque é aquele momento que a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus. É aquela pessoa que se desvia da presença, onde você vai conversar da palavra, a pessoa quer lhe dar aula da Bíblia, quer mostrar que sabe, mas está fora. E é complicado esse estado. Porque é um estado que não é eu, não é você que vai conversar e vai trazer a pessoa. É só o próprio Deus, através do Espírito, quando tocar nele, e ele vir cair em si. Assim como foi o filho pródigo. E bom que ele voltou. Vou ler a história aqui em Lucas 15.
a partir do versículo 11, só para enfatizar o que eu acabei de dizer, que diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pequei e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Então, se essa noite você se encontra aqui nesse estado de rebeldia, Deus ele está aqui. E a palavra que eu deixo para esse momento de rebeldia é aquela Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e eu vos chegarei a vós. Ou seja, Deus ele está de braço aberto esperando. Quando o filho pródigo ele volta à casa do pai, o pai o recebe com uma festa. Porque ele diz: eis que o meu filho ele estava perdido, mas hoje ele voltou. Quantos momentos de nossas vidas a gente se encontra rebelde? Queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, e acabamos que quebramos a cara. Tentamos 1, 2. Mas se essa noite você está dessa forma, Deus ele está de braços abertos, assim como o pai do filho pródigo, para lhe receber com a festa de braços abertos. Se você está perdido, se você está rebelde, você está no lugar certo, ouvindo a palavra de Deus, que a palavra venha tocar em você, que você venha voltar. Outro estágio que podemos estar também, perdido. E qual a diferença entre estar perdido e estar rebelde? Rebelde você sabe porque você quer, mas quando você está perdido, você não quer, mas você acaba se perdendo. Um dos principais causas da gente se perder é as conversações, as amizades, como diz a palavra. As más conversações, ela corrompem os bons costumes. E vamos ler aqui a palavra em Lucas 15, no mesmo capítulo, a partir do versículo 1, a parábola da dracma. Diz assim: e chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até encontrar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A Bíblia ela fala sobre várias festas, mas no céu somente uma, que é quando o pecador ele se arrepende. Porque aqui a gente vê que essa ovelha ela se afasta, ela se perde do rebanho, se perde das 100. Muitas vezes acontece com a gente também, está perdido.
A gente olha, não vê saída, não vê direção. E chegamos até a nos perguntar: Deus, onde que o Senhor está, Deus? E Deus, Ele está no mesmo lugar, esperando a gente para dar uma festa. E se aqui você está perdido essa noite, você está no lugar certo, você está aqui e Deus está aqui para lhe achar e pronto para dar uma festa aqui para te receber. E estar perdido, estar rebelde, tem muita diferença. Porque a rebeldia, ela parte de nós, interior para fora. Nós tira de dentro para fora, é quando a gente fica afadigado, a gente não quer mais seguir o caminho, quando a gente não quer mais a presença de Deus. Muitas vezes você diz: eu fui o tempo todo para a igreja, nada aconteceu comigo. E acabamos fazendo, assim como o pródigo, né? Desprezando o pai, mal sabendo a gente que estava no melhor lugar. Mas o bom de quando a gente fica rebelde é que a gente aprende a valorizar muito mais a presença do pai. Eu confesso que já passei por um momento desse de rebeldia e digo que não há melhor lugar do que aqui na casa do pai. Não há melhor lugar do que diante do pai. Que bom que eu acordei, que Deus me trouxe. E está perdido. Perdido é quando você acaba se perdendo. Seja ambientes, amizades, seja pessoas. Geralmente começa com esfriamento. Você não quer mais ir para a igreja, você não quer mais orar. Quando vê, você já está perdido. Aquela perdição virou uma rebeldia, porque a palavra de Deus não faz mais efeito em você, até Deus te encontrar. Eu digo a você que, se você está perdido, se você está nesse estado essa noite de rebeldia, sabe que tem uma palavra de Deus sobre sua vida. Deus lhe deu uma visão. Você tem uma profecia, mas você não segue aquilo. É tempo de você voltar. É tempo de intimidade com Deus. Estamos vivendo um período onde a igreja está sendo duramente perseguida. Basta a gente acessar a internet e a gente vê o tanto de leis que está sendo feito contra a igreja. O tanto de engajamento que dá quando a pessoa fala da igreja. Pega a imagem de Jesus, bota em uma cruz vestido de rosa, cores LGBT. Enfim, a gente vê que é dura a perseguição. Mas Deus está chamando a igreja para um novo tempo de intimidade. Porque nos momentos onde a igreja mais foi perseguida, é os momentos que ela mais cresce. É o momento que ela mais busca. E falando em outro estado também. Às vezes a gente pode não estar perdido, não estar rebelde, mas a gente está no ambiente errado. E aí Deus ele precisa também nos mudar de ambiente. Por quê? Ele precisa nos mudar para que Ele venha ter mais intimidade conosco. Vamos ler aqui Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, ou seja, o próprio Deus já estava falando com Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então
veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão, ó casa de Israel. Ou seja, Deus já estava falando de Jeremias, mas para ele entregar para Jeremias profundidade, ele precisou mudar Jeremias de ambiente, onde ele falou: Jeremias, desce a casa do oleiro. Jeremias podia não querer ir descer, mas ele desceu. E o que fica aqui, sempre que Deus propõe a mudança do ambiente, temos que ser obedientes à palavra dele. Assim como foi com Abraão, quando ele disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. E ali Abraão, ele foi o quê? Obediente. Abraão não sabia para onde estava indo. Ele só estava seguindo a ordem de Deus. Aqui assim mesmo foi com Jeremias. Ele disse: Jeremias, desce. Ao ver o capítulo anterior de Jeremias 17, vimos que Jeremias ele estava com o coração endurecido, devido a ele estar com pessoas discutindo acerca da santificação do sábado. E ali ele está com os credores, com as pessoas, onde ele fica chateado. E chega no capítulo 18, Deus diz: desce. Porque o que Deus queria falar com Jeremias, a visão do oleiro ele não podia dar diante daquelas pessoas. Pessoas que estavam zombando de Jeremias, não acreditavam no que ele estava pregando. Ou seja, Deus ele não pode entregar a gente profundidade se a gente estiver com pessoas rasas, se a gente estiver em ambientes que ali Deus ele não se faça presente. Um ambiente que a gente, embora esteja a visão, esteja a palavra, quem está ao redor vai nos corromper. Então, muitas vezes, a gente está no caminho certo, a gente não está perdido, a gente não está rebelde, estamos na presença, mas estamos no ambiente errado. E confesso a você que é difícil, porque geralmente nós não queremos sair. Geralmente estamos naquela zona de conforto, aquele ambiente ali onde a gente já está acostumado. E aí Deus diz: sai. E enquanto você não sai, eu digo a você que Ele não se revela a você. Você não avança na sua profundidade. Confesso que tenho vivido isso e é difícil. Muitas vezes está ali você e Deus, ali, só você ler na palavra. Mas o principal é a obediência. Se a gente não se dispõe a obedecer, a gente pode ter certeza que Ele não vai usar, não vai fazer nada. A gente vai seguir a vida daquela forma como Ele estava vivendo. Muitas vezes até sem sentido, porque você entra ano, sai ano, entra dia, sai dia. Mas quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, até a vida ela ganha um sentido novo. Confesso que eu mesmo tenho passado por isso em alguns meses, quando Deus também me mudou de geografia. De começo foi muito difícil, sem conhecer ninguém, sem saber de nada, de ninguém. E ali você se vê só mesmo a dependência de Deus. Assim como foi aqui com Jeremias, quando ele disse: vai à casa do oleiro. E lá ele viu o vaso se quebrando na mão do oleiro. Ou seja, não é o oleiro que quebra a gente, é a gente que se quebra na mão do oleiro. Quando a gente se entrega ao oleiro, ele trabalha em nós. Outra coisa que precisamos ter é a fé. Porque não é só a obediência, mas a fé. Diz a Bíblia que o que agrada a Deus é a fé, lá em Hebreus. Mas a fé está atrelada a obras. Porque sem as obras a fé ela é morta. E se você estiver nesse momento precisando ser mudado, pode ter certeza que Deus ele vai mudar você. Se você estiver disposto, se você se colocar em posição com Ele, Ele vai arrancar de você pessoas,
Ele vai lhe arrancar de ambientes, amizades. Pessoas que às vezes você não sabia que estava ali fazendo mal, mas você não tinha coragem de encerrar o ciclo. Pode ter certeza que Deus, Ele faz isso por você. Ele encerra. Ele tira essas pessoas de sua volta. E você passa a viver uma vida mais leve. Passa a viver uma vida mais tranquila. Você vê que muita coisa passa a fazer sentido para você. Porque aquelas pessoas que estavam à sua volta ali, muitas vezes estavam ali puxando para o ambiente errado. Às vezes você sai da igreja, você escuta uma palavra, recebe aquela profecia. Aí você vai contar para aquela pessoa, quando vê, a pessoa ali joga um banho de água fria. Que você está doido? Assim mesmo. Ah, para aí tá pensando o que você? Você acha que quem vai ouvir você? E por aí vai. São só palavras mesmo pesadas. Mas a gente, até questão de cegueira, a gente não encerra esse ciclo, não encerra esse laço. E vivemos nos prejudicando. E eu digo a você, Deus, assim como Ele fez com Jeremias, Ele disse, vai à casa do oleiro. Porque Ele sabia que se Ele falasse a Jeremias o que Ele falou lá no oleiro, no capítulo anterior, diante daquelas pessoas, as pessoas não iam acreditar, não iam dar crédito a Jeremias. Assim como não estavam dando, e Jeremias ali disse que ele ficou de coração duro. Ele ficou de coração duro porque ele não sabia o que fazer. As pessoas eram mais que ele. O ambiente ele era totalmente contaminado. Mas na casa do oleiro ele ouviu o que tinha de ouvir. E muitas vezes você não avança porque você está no ambiente errado. Você está com as pessoas erradas. E se você estiver dessa forma, nesse estado, que essa noite você peça a Deus e saiba que Ele vai lhe mudar de ambiente. Ele vai lhe mudar e vai lhe entregar novas revelações. Ele vai lhe entregar a você novas direções que antes você não recebia. Ou se recebesse, não ia seguir porque o seu redor ia lhe influenciar a você desacreditar. Mas um estado que podemos estar. Às vezes precisamos estar sendo restaurados. Assim como foi com Pedro. Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Mas ele negou Jesus. Jesus, ele perante a sua crucificação, lá no Sinédrio, onde as pessoas disseram, Pedro, tu é um do Nazareno? Ele disse, não sou. A tua fala te condena, Pedro. E ele ainda assim continuou negando. Até que na terceira vez o galo cantou. E ali Pedro ele se entristeceu amargamente. Ele ficou triste. Ele sabia o que ele estava fazendo. Muitas vezes a gente precisa de uma restauração. Porque embora a gente esteja no caminho, a gente acabamos negando a Jesus. Falhando. Às vezes a gente fala a Deus, pede perdão do mesmo pecado, no outro dia tá ali orando, às vezes até com vergonha de orar. É difícil. Se hoje mente, amanhã vai pedir a Deus perdão da mentira de novo. E com isso, após Pedro ele nega Jesus, ele ficou com vergonha. Na ressurreição, Jesus ele apareceu. E quando ele apareceu, ele estava na beira da praia ali, comendo pães e peixes. E os discípulos estavam pescando. E quando os discípulos estavam pescando, Jesus ele chega e chama todos eles. Diz que alguém diz a Pedro, Pedro é o mestre. Enquanto João ele se lança na água e vem em direção a Jesus, porque a vontade era grande. 3 dias sem Jesus, Jesus tinha sido morto, tinha acabado de ser
tinha acabado de acontecer a ressurreição. Enquanto João se lança na água, os outros vêm no barco, Pedro, ele que estava sem roupa, ele pega, se cobre e pula na água com vergonha. E ali ele fica durante um bom tempo. Mas Jesus, ele não desapartou enquanto Pedro não chegou. Se você precisa ser restaurado, Deus, ele espera você. Ele não fica assim de esperar. E ali ele esperando Pedro, comendo com os outros. Depois de certo tempo, Pedro não mais aguentou ficar na água. Vem e se apresenta a Jesus. Todo sem graça, com vergonha. E ali 3 vezes, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E na primeira ele responde: Senhor, eu gosto de ti. Mais uma vez Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz mais uma vez: Senhor, eu gosto muito de ti. E ali Pedro, com vergonha, ia comendo. Até que na terceira vez, quando Pedro ele foi pôr a mão na mesa para pegar os pães e peixes, Jesus ele pergunta pela última vez: Pedro, tu me amas, Pedro? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro ali, ele entristeceu-se. Ele entristeceu-se e chorou amargamente. Ali foi o momento onde Jesus ele restaurou Pedro daquela negação que ele fez. E muitas vezes a gente também precisa dessa restauração. Às vezes restauração com Jesus, com nossos irmãos. Quantas vezes nós também nos traímos pessoas à nossa volta, à nossa confiança, e ficamos igual Pedro com Jesus, ali sem graça, com vergonha, se escondendo. Jesus ele quer restaurar nós. Fazer assim como Pedro. Pedro, quando ele foi restaurado na terceira vez, ali Jesus entregou ele um ministério e disse: apacenta as minhas ovelhas. E se a gente for avançar na história de Pedro, no dia do Pentecostes, na descida do Espírito, o principal ator ali foi o Pedro. Assim Deus ele quer fazer conosco. Também ele quer nos restaurar. Mas é uma restauração profunda. Uma restauração de dentro para fora. Para que assim a gente venha estar à disposição e venha ter o ministério que Jesus ele quer entregar a gente. Porque ele sabe que se a gente estiver perdido, se a gente estiver rebelde, se a gente estiver no lugar errado, ou às vezes a gente pode estar como Pedro, estamos diante de Jesus, não estamos perdidos, não estamos rebeldes, mas estamos diante de Jesus, mas estamos precisando de uma restauração. Porque ali a gente pecou e traiu a confiança dele. E o versículo que eu trago aqui é Isaías 59:2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O nosso pecado ele faz isso e nos deixa assim como Pedro estava. Embora estivesse presente fisicamente, a iniquidade separava Pedro de Jesus. E ali foi preciso um arrependimento para que Pedro voltasse. Essa aqui é a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Como é que estamos nós com Deus? Qual é o estado de nossa intimidade com Deus? Se essa palavra aqui não faz sentido para você, isso é ótimo. É sinal que você está no nível de intimidade profunda. Você não precisa seguir aquilo que foi falado. Só manter a sua vida em intimidade.
Mas se você está aqui como Pedro, você está aqui como filho pródigo, como a dracma perdida, ou até como Jeremias, você está no lugar certo. E Deus está aqui essa noite, esperando você de braço aberto, para lhe dar uma festa, para lhe dar ministério, para lhe dar unção. O primeiro passo é saber como a gente está. Aqui foi falado alguns estados que a gente podemos estar. E o segundo passo é uma atitude nossa. E eu pergunto essa noite, o que você vai fazer essa noite? Aqui foi falado. Jesus, ele espera para um nível melhor de intimidade. Estamos vivendo um tempo onde Jesus, ele quer um nível melhor de intimidade. E para a gente ser íntimo, a gente precisa saber onde a gente precisa avançar. Conclusão aqui. Na Bíblia fala de mais de 50 passagens sobre festa, mas só uma é no céu. E essa festa no céu é a mais importante de todas que a Bíblia lista, que é quando o pecador se arrepende. Porque esse é o sentido principal da vinda de Jesus: salvar o mundo, salvar o pecador. E se essa noite você aqui precisa ser salvo, Jesus, ele está esperando junto com os anjos para assim dar uma festa.